Olá, meus amados, olá, minhas amadas, amigos e amigas que aqui se alimenta conosco por intermédio da palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estar falando algo muito forte. E hoje nós vamos estar falando sobre direcionamento de Deus. Talvez você esteja aí orando, falando, clamando e pedindo direcionamento de Deus. E esta palavra que eu venho falar convosco, ela pode cair como uma luva nas suas mãos e você pode cumprir ela, como assim foi com os nossos antepassados. O livro do Gênesis, capítulo de número 12, Deus vai chegar a Abraão, o patriarca, o pai de uma geração. A Bíblia vai nos dizer que Deus chega a Abraão e diz a Abraão, ainda estando na Mesopotâmia, entre os dos caldeus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus chega a Abraão e faz-lhe uma promessa. Só que toda promessa tem que ter um sacrifício. E Deus chega para o patriarca e diz a ele, então o Senhor disse a Abraão, deixa a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. Em outras traduções estão dizendo, engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção para muitos. Veja que Deus chega até Abraão no meio de um campo minado, no meio de um campo em que havia grandes conflitos. Ora, porque para nós entendermos, na Mesopotâmia havia conflitos e os conflitos eram religiosos. E a família de Abraão não estava ligado ao convívio que Deus queria que Abraão tivesse ligado. Então Deus chega a Abraão e direciona uma palavra. E dentro deste direcionamento, Deus vem com uma bênção na vida de Abraão. E Deus chega a Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Veja que Deus está dizendo a Abraão, eu vou te mostrar para onde você vai. Deus não está dizendo, você já sabe aonde você vai. Mas Deus está dizendo, eu vou te levar a lugares que você não sabe. Porém, eu te levarei. E o texto bíblico vai nos dizer que Abraão sai. Só que Abraão ouve a voz sentimental do seu sentimento. O seu irmão, a Bíblia vai nos dizer que morre e deixa um sobrinho, cujo nome era Ló. E aí a Bíblia vai nos dizer que Abraão leva consigo seu sobrinho Ló. Isso nós sabemos. E a Bíblia vai nos dizer que no meio da jornada, a Bíblia vai dizer que há grandes conflitos. Pelo que o texto sagrado vai nos revelar que Abraão se divide do seu sobrinho Ló. Por que Abraão se dividiu do seu sobrinho Ló? A Bíblia vai dizer que ambos prosperavam e quem estava com ele também prosperava. Pelo que a Bíblia vai dizer que grande era o rebanho que estava ao lado de Abraão, e assim também era grande o rebanho de Ló, seu sobrinho.
pelo que os pastores do rebanho de Abraão começaram a ter conflito com os pastores do rebanho de Ló. Aí Abraão, nada contente, chega para seu sobrinho Ló e diz: não é bom que nós tenhamos conflitos. Por que ele diz isso? Porque ele está vendo que os inimigos ou que os vizinhos ao redor, chamados os cananeus, observavam o conflito e ficava mais fácil de descobrir o ponto fraco. Então Abraão, um homem sábio, vai entender que está se gerando conflito, e aonde se gera conflito, há revelações de ponto fraco. Então Abraão chega para ele e diz: não é bom que nós tenhamos conflitos, somos irmãos, somos da mesma família, somos tudo companheiros. E Abraão vai dar um conselho: escolhe um lado. Se tu fores para aquele lado, eu vou para cá. E aqui entra o que Deus quer falar com você. Talvez você não esteja entendendo. Existem momentos que Deus te chama para o propósito. Existem momentos que Deus te pega para o propósito. Só que para estar no propósito de Deus, é necessário que venhamos estar entendendo aquilo que Deus quer para conosco. Deus disse a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela. Deus estava dizendo: não carrega ninguém, leva consigo somente tua esposa Sara, sai do meio do convívio que está gerando conflito e vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou te guiar para um lugar de paz. Existem momentos na nossa vida que Deus nos direciona uma palavra, e qual é a palavra? É fugirmos dos conflitos que está sendo gerado. Aí eu te pergunto, dentro dessa palavra, qual é o conflito que está sendo gerado dentro de você? Então fuja do conflito que está sendo gerado dentro de você. Quando eu digo fuja do conflito, não estou dizendo para você fugir da sua família, não estou dizendo para você fugir, mas existem conflitos que você tem que, você mesmo, determinar na sua vida. Eu não quero isso. Eu não quero isso para minha família. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para o propósito que Deus está gerando na minha vida. Então pegue essa palavra e entenda que todo propósito ele vai gerar conflito. Mas o conflito que está sendo gerado é apenas para te impulsionar para aquilo que Deus quer para a tua vida. Você entendeu o que Deus está falando? Que no meio da caminhada, no meio do propósito, vai gerar conflito. Mas no meio desse conflito, você tem que entender que há um propósito na tua vida, que há um propósito na tua casa, que há um propósito na tua família, que há um propósito de Deus, e o propósito de Deus não está ligado a propósito terrestre, não está ligado ao propósito do homem, mas está ligado ao propósito que Deus está liberando sobre a tua casa. Você pode crer nessa palavra? Você pode crer nessa promessa? Você pode crer e ouvir a voz de Deus te direcionando, dizendo: vai para o lugar que eu te determinei. Alamandaravassuia. Vai para o lugar que eu estou te guiando. Existem momentos que às vezes você se sente trancado, às vezes você se sente trancada, às vezes você se sente preso, presa é a melhor palavra. Mas Deus está dizendo: ouça a minha voz que está dizendo: sai do meio dos conflitos que há dentro da tua mente. Sai do meio dos conflitos que está te impedindo do propósito ser gerado na tua vida. Amém, povo de Deus?